domingo é dia de atravessarmos a última fronteira. Olá, Miguel. Bom dia. Hoje à distância, mas nem por isso deixamos de explorar os mistérios históricos. É por aí que começamos. E é o mistério de uma estrela da Via Láctea e um mistério da própria Via Láctea. Disseste muito bem, vamos falar também de distâncias. Esta primeira história leva-nos até à estrela Theta de Eridanus, constelação de Eridanus. É uma estrela que passa altamente despercebida, muito pouco brilhante, muito difícil até de ver, sequer a olho nu, mas a história não terá sido sempre assim, porque em registros históricos de grandes cientistas, grandes historiadores, tal como, por exemplo, Hiparco ou até mesmo Ptolomeu, eles registam que o brilho desta estrela era muito intensa, era até uma das estrelas mais brilhantes daquele quadrante do céu. E, portanto, temos aqui um mistério científico histórico. Como é que hoje esta estrela parece tão pouco brilhante e naquele tempo, estamos a falar de 137, de 946 depois de Cristo, portanto, para a escala humana parece muito tempo, mas para a escala astronómica foi ontem. Será normal isto no comportamento de uma estrela? Bom, começamos logo por aí. Não é uma estrela. Estamos a falar de um sistema triplo. São 3 estrelas ligadas gravitacionalmente. Há 2 delas que estão muito mais próximas de si. Muito mais próximas. E 2 estrelas mais maciças e maiores do que o nosso próprio Sol. E então, uma nova investigação diz o seguinte: será que Hiparco e Ptolomeu enganaram-nos? Ou será que eles estavam certos? Se calhar estavam certos. As imagens que nós estamos a ver contam-nos, se calhar, a história daquelas 2 estrelas mais próximas de si. E o que diz este novo artigo é que, provavelmente, o que os antigos gregos viram foi um momento em que estas 2 estrelas, estando tão próximas uma das outras, uma delas começou a ir buscar material, aquilo que se chama transferência de massa, e terá ocorrido de uma estrela para outra. Nesse tipo de fenómenos, nesse tipo de eventos, como mostram estas nossas ilustrações, o que nós temos é um grande brilho associado a essa transferência de massa. E, portanto, quando olhamos para esse evento, isso pode explicar que Hiparco e Ptolomeu terão visto um fenómeno de transferência de massa e, portanto, brilho. Eles estavam certos. A ciência continua certa, se isto se confirmar, mas o que não deixa de ser muito extraordinário em toda esta história é quando os cientistas tentaram perceber qual é a probabilidade de, naquele tempo, estes cientistas terem visto um evento desta natureza. Os resultados dizem que a probabilidade disso acontecer é de 1 em 1 milhão. E, portanto, eles tiveram, sobretudo, muita sorte em ver um fenómeno que é, apesar de tudo, muito frequente em sistemas binários. E, portanto, esse é o nosso mistério estelar que tínhamos para contar hoje. Mas há um outro mistério relacionado com a nossa própria Via Láctea e que também nos conta uma outra história sobre o que terão sido os primeiros tempos, mas depois teve repercussões ao longo de toda a sua vida. E então esta história diz-nos o seguinte: diz-nos que, e mais uma vez temos esta ilustração que nos conta o início dessa história, há muito tempo, 10, 11 mil milhões de anos, a galáxia da Via Láctea ainda era quase bebé. Provavelmente teve um choque, uma colisão, uma união com uma galáxia anã, muito densa, mais pequenina, obviamente, chamada Gaia Enceladus salsicha. Salsicha porque depois acabou por ter, no fundo, a forma de uma salsicha. E este estudo que agora aparece, baseado em simulações que tentam, no fundo, perceber qual foi o dano, entre aspas, criado na nossa Via Láctea e nesta outra galáxia, mas também em dados do telescópio espacial Gaia, que é um telescópio que já está na reforma, mas que é poderosíssimo em tentar perceber a dinâmica das estrelas da nossa galáxia, este estudo diz o seguinte: provavelmente esta colisão foi suficientemente poderosa para a nossa Via Láctea ter rodado 90 graus. Isto é um fenómeno dantesco e não é normal. Nós não costumamos assistir propriamente a este tipo de eventos quando olhamos para colisões entre galáxias. Mas o que diz este estudo é que, não, nós temos uma dinâmica de muitas estrelas da nossa galáxia que são compatíveis com um impacto desta natureza, brutal, quase de frente, e que foi o suficiente para rodar em perto de 90 graus aquilo que é a orientação da rotação da nossa própria galáxia. E, portanto, o que este estudo diz é o seguinte: isto propagou-se durante depois milhares de milhões de anos e, se calhar, a órbita do nosso sistema solar, ou seja, do nosso Sol à volta do centro da Via Láctea, é capaz de não ter sido tão estável como aquilo que nós
pensávamos. Se calhar o próprio Sol terá nascido em regiões ou mais distantes ou mais próximas do centro da nossa galáxia. E esta colisão tão inicial na história da Via Láctea pode ter também, no fundo, alterado a órbita do nosso Sol, da nossa própria, e obviamente, das condições em que nós estamos aqui à volta do nosso próprio Sol. E, portanto, isto é um bocado de arqueologia estelar, mas baseada não só em simulações, mas também em dados científicos extremamente robustos. É uma história da nossa própria Via Láctea. É uma história e são mistérios que continuam por decifrar. Miguel, vamos ainda à difícil tarefa da classificação astronómica. Difícil porquê? Difícil porque nós estamos habituados, olhando para o nosso próprio sistema solar, em perceber que os planetas orbitam à volta do Sol. Se tivermos satélites, geralmente muitíssimo mais pequenininhos, muito menos maciços, a girar à volta dos planetas, chamam-se luas. Até que aparece uma nova descoberta e coloca tudo mais ou menos em causa. Levamos para um sistema, para uma estrela que tem à sua volta uma anã castanha. Uma anã castanha é um corpo que não é nem estrela nem planeta. Não tem massa suficiente para ter reações termonucleares no seu interior para brilhar, para expelir energia e, portanto, não é estrela. E também é demasiado maciça, demasiado grande para ser considerado propriamente um planeta. Mas agora, cientistas descobriram, utilizando telescópios do Observatório Europeu do Sul, que à volta desta anã castanha, que não é uma estrela, nem é um planeta, orbita um corpo que tem pelo menos a massa de Júpiter, que é um planeta. E, portanto, a pergunta que se coloca é, se estamos a falar de um corpo que orbita não uma estrela, portanto não pode ser um planeta, e que tem uma massa que não é propriamente uma massa de uma lua, é uma massa de um próprio planeta. Caímos aqui num campo muito difícil de tentar perceber qual é a categoria que nós vamos dar a este novo corpo que orbita algo que não é uma estrela e que tem uma massa que não é uma massa de uma lua. E, portanto, isto é importante porque ajuda-nos também a tentar perceber como é que se formam estes sistemas. Nós não conhecemos, obviamente, no nosso próprio sistema solar nenhuma lua que tenha a massa, pelo menos a massa de Júpiter, e que, neste caso, ainda por cima, orbita uma estrela falhada. Precisamos de criar novos modelos para perceber como é que tudo isto acontece. E já agora, que nome é que nós vamos dar a isto? É um satélite? O satélite é muito próximo daquilo que designamos por Lua. É um satélite planetário, digamos assim, pela sua própria massa. Isto é um desafio muitíssimo interessante que os cientistas vão ter pela frente, até porque, muito provavelmente, à custa da cada vez melhor tecnologia que nós temos nos nossos telescópios, nós vamos encontrar muito seguramente cada vez mais corpos que não encaixam nas classificações tradicionais que nós arranjamos e que têm como padrão, obviamente, o sistema que nós melhor conhecemos, que é o próprio sistema solar. Portanto, é um bom desafio que nós temos futuramente para os astrónomos. Só falta a sugestão da semana. Vamos a ela. Olha, foi numa semana em que nós comemorámos mais um aniversário da chegada à Lua por parte da Apollo 11 e também temos aqui uma história interessante, que é esta caneta de feltro. Olha, esta foi a salvadora da missão Apollo 11. Não sabemos muito bem quem foi, o Buzz Aldrin ou o Neil Armstrong, que quando chegaram ao quadro do comando do módulo lunar, perceberam que um daqueles switches que nós estamos aqui a ver estava partido. Ainda por cima, era o switch que ligava ao motor do módulo lunar para que eles pudessem regressar ao módulo de comando onde estava Michael Collins à espera para os levar à Terra, nova à Terra. Buzz Aldrin, com a sua capacidade extraordinária, olhou para aquilo e viu um problema que precisava ser resolvido. Ele precisava de enterrar, digamos assim, aquele switch e depois encontrar algo que funcionasse como um botão. E foi então que ele utilizou a sua caneta de feltro, que enfiou naqueles botões e que funcionou, no fundo, como este botão novo, improvisado, para que os motores pudessem ligar. Será que ligaram? Obviamente ligaram, porque isto tem uma história com um final feliz. Mas porquê é que estamos a falar desta caneta de feltro? Porque ela foi colocada agora em leilão na Sotheby's, na Casa de Leilões de Sotheby's, e deixa-me dizer-te que atingiu a módica quantia de $857.600. Alguém comprou esta famosíssima caneta de feltro por este valor. Não é o item espacial mais caro alguma vez vendido na Sotheby's, mas não deixa de ser interessante que este tipo de recordações espaciais, ainda por cima com uma história extraordinária como esta, continua a ter muitíssimos interessados em todo o mundo. Não sabemos quem comprou, foi mesmo anónimo, E não mas é para ganhou uma todos caneta também. de feltro muito especial.
Miguel, obrigada. Até para a semana. Bom domingo. Até para a semana. Muito obrigado.